Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é o nosso A Bíblia Comentada em Vídeo. Todo momento aqui um capítulo novo. Lembrando, você estuda o capítulo na sua casa e a gente comenta aqui. Lembra sempre de curtir o vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário para a gente saber para que lado a gente pode evoluir e aprender até um pouco mais. Você tem gostado até então de tudo que está acontecendo? O que tem mais marcado a sua vida nessa experiência, nessa caminhada? Lembrando que nós fechamos o primeiro ciclo. Ué, pastor, você não falou de ciclo. Pois é, Gênesis, ele divide. Até o capítulo 11, Deus conta a história da humanidade como um todo. Mas a partir do capítulo 12, ele deixa de contar a história da humanidade para contar a história de uma família, a história do povo que ele elegeu, que começa com Abraão, antigamente chamado de Abrão. Ele agora não conta mais a história de todos os povos da terra, como vinha contando até Gênesis 11. Em Gênesis 12, ele começa a narrar a história de Abrão, Sarai, e então a Bíblia segue com seus filhos, netos e toda a sua descendência. É um marco de Gênesis 12. Mas lembrando que Gênesis 11 termina com Terá, pai de Abrão, saindo de Ur dos Caldeus e indo em direção a Canaã. Só que no meio do caminho, Abrão tinha um irmão chamado Harã. E esse irmão, filho de Terá, morre. Terá não consegue lidar com a história da morte do seu filho e para no meio do caminho. E ali ele funda uma cidade no meio do deserto chamada Padã Arã, em homenagem ao seu filho Harã que tinha morrido. E ele não segue mais a orientação de Deus para ir até Canaã. É por isso que quando Deus começa em Gênesis 12 a chamar Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, porque teu pai empacou. Teu pai não entendeu o chamado. Teu pai não conseguiu lidar com as perdas da vida. E o que eu tenho para você ultrapassa o sentimento de perda. Então Abrão sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que Deus e agora iria revelar para ele a cada passo, a cada momento. Uma coisa muito importante nessa trajetória é que até Abrão chegar lá, aonde ele parava, ele adorava ao Senhor. Abrão saiu de Padã Arã, ele chegou a Siquém, levantou um altar de adoração a Deus e disse: o Senhor me trouxe até aqui, me protegeu, me guardou, bendito seja o nome do Senhor. De Siquém ele foi até o oriente de Betel e lá da mesma forma levantou um altar de adoração ao Senhor. Partiu para os carvalhais e as colinas do Neguebe, lá ele levantou um altar de adoração ao Senhor. E antes de chegar a Canaã, a terra prometida, Abrão ainda, desvia o curso e vai parar no Egito. E ali é a primeira vez, desde que surge Abraão na história, que quando ele chega num lugar, ele não levanta um altar de adoração ao Senhor. Quando Abraão chega no Egito, ele não adora a Deus. E aí você sabe tudo o que aconteceu. Ele chega no Egito, fica com medo do faraó, vira para sua esposa Sarai, diz: você não é mais minha esposa, vamos fingir que aqui você é minha irmã. Ele quebra o vínculo do casamento. O que acontece? O faraó se interessa por Sarai, porque era uma jovem lindíssima, dos seus 70 aninhos, na flor da idade, e o faraó pega Sarai para ele. Começa a vir pragas sobre o Egito. E aliás, não são as 10 pragas lá de Moisés, é porque Egito e praga a gente quase concilia na Bíblia, né? E aí até que um dos profetas de Faraó, um dos videntes, fala: olha só, você está com uma mulher que está desagradando o Deus dela, porque ela não é sua, ela é de outra pessoa. E aí ele investiga e descobre que ela é de Abrão. Então ele chega a Abrão e fala: que mal você fez. Quase que todo o Egito é destruído por sua causa. Pensa bem, Abrão não contou uma mentira. Ele omitiu a verdade. Para desviar do foco de Deus, você não precisa contar mentira. O pior é contar meia verdade. Ele disse que Sarai era irmã dele.
Sarai era meia-irmã dele de sangue, mas quando ela se casou com ele, ela deixou de ser meia-irmã, ela se tornou esposa, e ele não poderia ter mentido com relação ao seu matrimônio, ao seu casamento. Ali, eles são então expulsos do Egito, vão para Canaã, mas trazem consigo a tiracolo, aquela que mudaria a história dos povos, uma escrava chamada Agar. Eu falo muito, eu tenho muito conteúdo, porque eu estudei muito para falar sobre a história de Abrão, de Agar, de Ismael, de Israel, de Sara, Sarai, o que foi certo, o que foi errado, a descendência dos povos, tudo que gerou, o conflito entre judeus e muçulmanos até hoje, tudo começou ali. No entanto, que eu escrevi meu primeiro livro baseado nesse texto, o livro Ame, que a gente completou com a palavra casamento. Na realidade, não é um manual para o seu casamento. Aqui conta a história dos erros familiares de Abrão, Sara, Agar, Ismael, Israel e tudo que gerou até o momento em que a promessa que Deus fez a Abraão se cumprir. Mas ela só se cumpriu lá em Jacó, quando ele se transforma em Israel. Mas voltando, então ele chega no Egito, não levanta um altar, acontece tudo isso, ele então é expulso por Faraó do Egito e vai para a terra que Deus prometeu, para a terra de Canaã. Olha como Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Lembra que Canaã era o filho de Cã, que foi amaldiçoado, que deve ter povoado todo aquele lugar a ponto daquela localidade levar o nome dele, ou ter o nome dele? Pois é, ela se torna agora a terra prometida. Não é o que fizeram com você, não é a sua história que define a sua vida, mas é a mão de Deus e a história que Ele escolheu para você que define. E essa história, homem não muda. Ele determina. Só você pode fugir dela. Gênesis 12, ele me traz algumas lições. Por onde eu for, vamos adorar ao Senhor. Eu preciso levantar um altar de adoração ao Senhor. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, lá precisa ter Deus manifesto na minha vida. Não de uma forma chata, mas de uma forma completamente envolvente. Que eu não preciso dizer. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Segunda coisa que Gênesis 12 me diz. Quando em algum lugar eu resolvo deixar Deus de lado, pode contar, vai vir problema. E o problema foi o que aconteceu da briga de Faraó com Abrão. Lembrando que Abrão pegou a esposa, Faraó pegou a esposa de Abrão. Ficou com ela um tempo, então acredito que você sabe, né? E quando Abrão volta com Sarai e vai agora para a terra prometida, para a terra de Canaã, ele leva Agar com ele. É sempre importante a gente saber que por mais que a gente veio estudando, o homem se corrompeu, mas Deus dá a chance, manda o dilúvio, salva. O homem se corrompeu, construiu a Torre de Babel, que ser igual a Deus, Deus dá a chance, dividiu as línguas, uma nova oportunidade. Chama Abrão agora para formar toda uma linhagem a partir dele. Abrão também. A Bíblia é o único livro em que os heróis têm todos os defeitos estampados e narrados. Deus não encoberta defeito de ninguém. Todos os grandes heróis da Bíblia, homens de fé, poderosos, a Bíblia faz questão de falar dos seus erros. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes. O fato de errarmos não nos faz piores, desde que nos arrependamos e continuamos com Cristo. Eu sempre falo que a diferença não está quantas vezes cai, a diferença está quantas vezes você levanta. Porque ficar no chão é o que o diabo quer. E te levantar a mão estendida é o que Deus tem para você. Abrão foi para o Egito, trouxe Agar, um problema gerando outro problema, mas o Senhor não desiste de Abrão, não desiste de Sara e não desiste porque Ele é fiel à palavra dele e o que Ele promete, Ele cumpre. A partir de agora,
nós vamos estudar a descendência do povo de Abraão, não mais da humanidade. Vamos ver a humanidade entrando com babilônios, sírios, fenícios, romanos e tantos os persas, gregos, tantos outros povos. Mas o foco agora é a linhagem da promessa, a linhagem de Abraão, da qual eu e você viemos. Eu quero abençoar a sua vida. Quero clamar ao Senhor que nessa caminhada, mesmo todas as vezes que nós venhamos a esquecer de levantar um altar de adoração a Ele, mesmo assim as suas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas, como diz Lamentações 3, e que nós sejamos completamente abençoados e cheguemos à finalidade do nosso chamado, que Ele, desde a fundação do mundo, tem para mim e para você. Você já leu a Bíblia hoje? Leu Gênesis 12? Estude agora o 13. Eu te espero no nosso próximo episódio da Bíblia Comentada. Eu sou o pastor Felipe Heiderich e eu te espero lá. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Paz.